Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 3 de junho de 2020. Solicito ao deputado Léo Loureiro, servindo a segunda secretaria, para que faça a leitura das atas ou da ata da sessão anterior. Ata da 27ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas da manhã, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, em conformidade com o ato da mesa diretora 08/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de 6 de abril de 2020, combinado nas redações esculpidas dos atos da mesa diretora 10/20, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, número 27 de abril de 2020, e no 11 de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de 6 de maio de 2020, que normatizam a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, estão presentes em plenário os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, Dudu Ronalça, Cabo Bebeto, Davi Maia, Silvio Camelo, e remotamente, por videoconferência, os senhores deputados Galba Novaes, Ângela Garrote, Davi Davino Filho, Flávia Cavalcante, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Gilvão Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Tarcísio Freire. Havendo o número regimental, contabilizado as presenças, tanto físicas quanto virtuais do Parlamento. O senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: indicação 626 e 627 de 2020, de autoria do deputado Dudu Ronalça. Indicação 631/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Indicação 632/2020, de autoria do deputado Bruno Toledo. Indicação 636/2020, de autoria da deputada Cibele Moura. Requerimento 561/2020, de autoria da deputada Jó Pereira, que solicita seja provocado o senhor governador do Estado para garantir a máxima urgência a prioridade da realização de testes Covid-19, a vacinação contra a gripe e o fornecimento de EPIs para os profissionais do Sistema de Saúde e Assistência Social, SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que atuam nos serviços de saúde e nos demais locais de atendimento do Estado de Alagoas. Esgotada a matéria de expediente, na hora do expediente, com a palavra o deputado Cabo Bebeto. O orador denuncia a incompetência do governo estadual e a ineficácia do atendimento público aos pacientes de Covid e seus familiares, e faz apelo para que seja concedido o acesso das cloroquinas aos que buscam medicamento. E pontua a existência das pressões poderosas em contrário. E cita um caso do Ministério Público de Alagoas. Conclui registrando o sentimento de impotência, diante das denúncias que recebe, e clama por ações efetivas que atendam às demandas dos pacientes com Covid-19. Em a parte, o deputado Davi Maia solidariza-se com o orador e faz defesa da necessidade de um planejamento das ações de enfrentamento ao Covid-19. O senhor presidente informa que um promotor não pode ser removido sem que manifeste sua concordância com o ato. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, havendo número legal para liberar. São aprovadas as seguintes matérias. Em segundo turno, a votação do projeto de lei 181/2019. Em primeiro turno de votação, com emendas do projeto de lei 286, 292/2020. Em votação única, as indicações 564, 575, 576, 577, 579 de 2020. E o requerimento 591 de 2020. Em questão de ordem, o deputado Davi Maia alerta para a presença de itens constantes na ordem do dia publicada, que já foram concluídas as votações.
O senhor presidente comunica que as inclusões indevidas foram identificadas e retiradas. E sanado o fato suscitado, pede desculpa aos seus pares pelo ocorrido. Encerrada a ordem do dia. Passa-se as explicações pessoais conforme ato da mesa número 11, 2020. Parágrafo 5º, publicar no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do Estado de Alagoas, no dia 6 de maio de 2020, é concedida a palavra em participação remota, por videoconferência em explicações pessoais, à deputada Flávia Cavalcante. A oradora agradece a seus pares a aprovação do projeto de lei 181/2019 e discorre sobre a iniciativa e a sua importância para as pessoas com fibromialgia. Não havendo mais oradores em explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a próxima sessão de terça-feira, a hora regimental, e encerra o presente. Todas as manifestações ocorridas em presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte da integrante ata. Eu, deputado, servindo a segunda secretaria, subscrevo. Ata da reunião de 2 de maio de ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, em conformidade com o ato da mesa diretora 08/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de 6 de abril de 2020. Combinado com a redação esculpida do ato da mesa 11/2020, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo, de 6 de maio de 2020, reeditado pelo ato da mesa número 12, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, de 31 de maio de 2020, que normatizam a deliberação remota do âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Estão presentes em plenário os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Dudu Ronalça, Bruno Toledo, Cabebeto, Davi Maia, Léo Loureiro e Silvio Camelo, e remotamente por videoconferência não for registrado pelos senhores deputados. Contabilizado 8 presentes, senhores deputados, anuncia que não há número regimental para abrir os trabalhos e convida os presentes para a segunda chamada. Provida a nova chamada, às 9h15, permanece a falta de quórum. O senhor presidente transfere a pauta para a ordem do dia para a próxima sessão ordinária e convida todos para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental. Todas as manifestações ocorridas estão presentes na registrada em notas taquigráficas, fazendo parte da integrante desta ata. Eu, deputado Léo Loureiro, seguindo sua secretaria, assim subscrevo. Por hoje, senhor presidente. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Léo Loureiro. Não havendo quem queira discutir, considero-as aprovadas. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente da sessão. Projeto de resolução número 57 de 2020. O autor é o deputado Davi Davino Filho. Ele concede a comenda ao Dálio Dantas, ao jornalista José Elias da Silva. Projeto de lei ordinário número 326 de 2020. O autor é o Poder Judiciário. Mensagem número 03/2020, referente ao anteprojeto de lei que altera a competência material das varas da comarca de Santana do Ipanema. Projeto de lei ordinário número 333 de 2020. O autor é o deputado Tarcísio Freire. Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de emissão da segunda via de documentos danificados ou extraviados por ocorrência de desastres naturais e da outras providências. Requerimento 560 de 2020. A autora é a deputada Cibele Moura. Ela requer à mesa na forma regimental que requisite ao senhor governador do Estado que forneça as informações necessárias sobre a operacionalização do já aprovado projeto de lei número 317, de 23 de abril de 2020, que possibilita o fornecimento de merenda escolar para os alunos através de depósitos bancários que, mesmo durante a situação de isolamento social, serão efetuados pelo governo do Estado. Requerimento 562 de 2020, a autora é a deputada Jó Pereira. Ela requer à mesa na forma regimental,
nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de São Sebastião, José dos Santos Nunes. Requerimento 563 de 2020. A autora é a deputada Jó Pereira. Ela requer à mesa, na forma regimental, nota de pesar pelo falecimento da ex-vereadora de Maceió, Maria Fátima Borges Omena, ocorrido na madrugada de domingo, 17 de maio. Indicação 630 de 2020, autor é o deputado Cabo Bebeto. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, Renan Filho, para que tome as devidas providências no sentido de enviar à Assembleia Legislativa do estado de Alagoas projeto que regulamente, no âmbito do estado de Alagoas, as normas referentes ao sistema de proteção social dos militares, para que o parlamento possa discutir, junto aos militares e à sociedade, as novas diretrizes relativas a esse sistema. Parecer 563/2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado Bruno Toledo. Projeto de lei de número 306/2020, de autoria do deputado Tarcísio Freire, que dispõe sobre a regulação, o manejo e a realização de exposição de aves de raça no âmbito do estado de Alagoas. O parecer do deputado Bruno Toledo é pela aprovação com emenda, com emenda em anexo. Parecer 585/2020, da 5ª Comissão de Agricultura e Política Rural. O relator é o deputado Ivan Beltrão. Trata-se do mesmo projeto. E o parecer do deputado Ivan é também pela aprovação com emenda aditiva em anexo. Parecer 581/2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado Bruno Toledo. É um projeto de resolução de número 52/2020, de autoria do deputado Silvio Camelo, que concede a comenda Tavares Bastos ao ilustre alagoano Mário Jorge Lobo Zagallo. E o parecer do deputado Bruno Toledo é pela aprovação. Aqui. É tudo o que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Parecer 581/2020, 2ª Comissão de Constituição e Justiça, deputado Bruno Toledo é o relator. Concede comenda, projeto de resolução 52/2020, de autoria do deputado Silvio Camelo, que concede comenda Tavares Bastos ao ilustre alagoano Mário Jorge Lobo Zagallo. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 543/2020, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, deputado Bruno Toledo é o relator. Projeto de lei ordinária 306/2020, de autoria do deputado Tarcísio Freire, põe sobre a regulação, o manejo e a realização de exposição de aves de raça mura, galo, no âmbito do estado de Alagoas. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 585/20. Comissão de Agricultura, João Beltrão, relator. Mesmo projeto. Conclui pela aprovação da matéria em discussão, parecer. Deputado Ivan Beltrão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ato da mesa número 11, que disciplina a deliberação remota em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ato número 12, que prorroga o 11,
trata do mesmo tema, deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa, em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 563/2020, deputada Jó Pereira, requer ao plenário pesar pelo falecimento da ex-vereadora de Maceió, Maria Fátima Borges Omena, em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 562/20, deputada Jó Pereira. Voto de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de São Sebastião, José dos Santos Nunes, Té. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Bebeto solicita inclusão na ordem do dia, na pauta das indicações de sua autoria, 629 e 631. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Léo Loureiro, inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 306 de 2020, para a primeira discussão e não havendo oradores interessados em discutir, a gente passa para a primeira votação. É o projeto de interesse do deputado Silvio Camelo, que trata dos animais. Como é o nome? Perdão, é do deputado Tarcísio Freire. Desculpe, deputado Silvio. Excelência é parecido, deputado Tarcísio, fosse o bigode. Mura. Em discussão, requerimento do deputado Léo Loureiro. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, incluído na ordem do dia. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência com a palavra. Primeiro escrito em explicações, em hora do expediente. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores que nos acompanham na TV Assembleia. Presidente, hoje eu volto a falar das denúncias e ingerência do LACEN. Mas agora, colegas, eu venho de alma lavada, com a leveza de que posso confirmar tudo que eu já afirmei, deputado Bebeto. Agora, definitivamente, posso dizer, todas as provas, todas as denúncias que eu trouxe a essa casa são verdadeiras. E, neste momento, eu trago as provas aos senhores. Nada mais, senhor presidente, nada menos do que uma confissão da Secretaria de Saúde do Estado e do próprio LACEN. Descobri que existe nesse governo gente que fala a verdade. É um fato inédito. No governo do Estado, e por isso eu quero aqui parabenizar o diretor do LACEN e o secretário de Saúde, que assumiram os seus erros e os seus problemas com estes dois documentos. Mas o caso é grave, continua grave, e as irregularidades precisam ser resolvidas com urgência pelo governo. Senhor presidente, expliquei lá no início da legislatura que a minha atuação é pautada pelo contraditório e pela ampla defesa. Diante das denúncias, pedi diversas informações de documentos à CESAL, com o intuito de que as irregularidades fossem esclarecidas. E ao receber as respostas, vejo que elas confirmaram as denúncias por mim apresentadas. Não se tratavam de meia-verdades, como disse o deputado Silvio Camelo, nem mesmo de discursos irresponsáveis, como propagou o deputado Francisco Tenório. Aqui faço a questão, inclusive, de chamar a atenção a esses dois nobres colegas, a quem eu nutro uma particular amizade. Seria muito importante
uma retratação pública, para que não sejam vossas excelências acusadas, sim, de produzir meias-verdades ou fake news. Colegas, na época afirmei e afirmo que há diversos casos de nepotismo dentre os servidores do LACEN. Quando questionada, a CESAL não apenas confirmou a existência de vínculo de parentesco, como fez questão ela própria de indicar exatamente quem era parente de quem. A árvore genealógica do órgão agora é pública. Portanto, como forma de comprovar que não faço fake news e que pauto minha atuação na verdade dos fatos, vou ler quais são os casos de parentesco apontados como existentes pela Secretaria. Repito, a minha leitura aqui é de um documento oficial enviado pela Secretaria e já disponibilizado ao Ministério Público de Alagoas. Nas palavras da CESAL, existem 3 famílias que ocupam cargos no LACEN. Vou narrar os parentescos apontados, apenas o cargo, para resguardar os nomes dos servidores. Afinal, eu não pretendo expor pessoalmente nenhum deles. A primeira família, a assistente de enfermagem, apontada na denúncia como a chefe da soroteca, possui 4 parentes, funcionários do LACEN. O esposo, que é o chefe do TI, a filha, que é a advogada do LACEN, a nora, que ocupa o cargo de biomédica, e o filho, que era assessor administrativo. Aqueles que vocês lembram que foi afastado das funções após uma operação da Polícia Federal, mas que retornou a trabalhar lá no LACEN e misteriosamente foi desligado no outro dia. Na segunda família, a assessora técnica apontada como chefe do RH possui 2 parentes como funcionários do LACEN. O filho, que é assistente de administração, lotado no setor de bromatologia, e a sobrinha, psicóloga do laboratório. E as 2 denúncias ainda tem mais 2 parentes que estão sendo confirmadas. Na terceira família, a assistente de administração, indicada como chefe de qualidade, possui mais 2 parentes no LACEN. O esposo exerce o cargo como chefe do DEMP e a nora atua no setor de biologia molecular. Por fim, senhores, um dos assessores técnicos do LACEN é filho do gerente executivo da própria CESAL. Vejam que das 13 denúncias de parentesco apontadas por este parlamentar, a CESAL confirmou na íntegra 11 delas, enquanto 2 continuam em investigação. Digo mais uma vez, não faço denúncias sem prova, e é bom que a defesa governista aprenda isso de uma vez por todas. Desde o início eu tinha confirmado a existência do nepotismo, mas ofereci o espaço para que a CESAL comprovasse o contrário, o que não aconteceu, muito pelo contrário. Portanto, senhor presidente, agora em posse de um documento oficial, confirmando o nepotismo, reitero mais uma vez a necessidade que as comissões dessa casa concluam a análise das denúncias apresentadas, pois precisamos agir de forma institucional para evitar absurdos constatados no Poder Executivo. E quero chamar a atenção em particular dos deputados Cabo Bebeto, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, do deputado Léo Loureiro, presidente da Comissão de Saúde, e da deputada Jó Pereira, presidente da Comissão da Mulher. Vossas Excelências precisam concluir a análise das nossas denúncias, que será pela 3ª vez aditivadas, com provas que agora trago. Presidente, o fato é interessante, e eu vou fazer uma parêntese aqui no discurso para ler para vocês. O documento ele mostra assim, ó. Fulano, portador de CPF tal, prestador de serviço, exerce o cargo de assessor técnico com lotação no LACEN. Desde abril de 2018. Observação, ela é filha da chefe da soroteca. Isso é o documento do governo. Fulano, portador do CPF tal, prestador de serviço, exerce o cargo de assistente de administração, com lotação no LACEN, admitido em outubro de 2009. Observação, ele é filho da chefe do RH. Fulana é prestadora de serviço, exerce o cargo de psicólogo, com lotação no LACEN, admitida em setembro de 2017, deputado Léo Loureiro. Observação,
ela é sobrinha de Cicrana. Senhores, a situação é ainda mais grave quando se percebe que grande parte dos parentes não ocupam cargos públicos, mas sim atuam como contratados, ou, na palavra da Secretaria de Saúde, como precarizados, sem que existam qualquer publicidade, deputado Léo Loureiro, da sua existência como servidor público do LACEN. Por isso acontecem os recorrentes problemas técnicos administrativos denunciados. O loteamento familiar e outros problemas fazem com que o laboratório não consiga responder a contento no momento da pandemia, principalmente no início desta crise, quando o órgão era comandado pela prima do governador. Se comparamos o LACEN de Alagoas com o de Sergipe, que faz 400 testes por dia e tem capacidade de 860, enquanto o nosso, deputado Bebeto, mal chega a 200 testes, como foi anunciado. As investigações, senhores, de nepotismo acabaram revelando um problema maior ainda. A existência de diversos servidores no Estado, denominados como precarizados, especialmente atuando nos órgãos de saúde. Precisamos saber o que significa precarizado, deputado Paulo Dantas, no governo do Estado. A própria existência de precarizado, por si só, já comprova irregularidades nessas contratações, situação que pode gerar improbidade administrativa dos gestores alagoanos, como trata o artigo 109 da Constituição Estadual. A contratação desses funcionários deve obrigatoriamente seguir as disposições da Constituição Federais, que só existe 2 empregos públicos pela Constituição: o efetivo, vínculo de concurso público, ou os cargos em comissão. O que não é o caso, não houve concurso ou qualquer processo seletivo para a escolha deste pessoal, a não ser parente de alguém. Pelo narrado, há na estrutura do LACEN funcionários na situação de precarizados desde 2014. São quase que efetivos, ou seja, exercendo uma função como um concursado da saúde, deputado Bebeto. O governo até usou, senhores, contratações emergenciais na pandemia, como no Hospital da Mulher. Mas no caso da LACEN, os funcionários atuam no órgão como contratados há anos, sem que existisse qualquer emergência. Está aqui no documento. Funcionários de 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. Então, deputado, precarizado já é uma violação ao princípio da legalidade, pois viola disposições legais e constitucionais sobre a administração pública. Viola o princípio da impessoalidade e moralidade, o princípio da obrigatoriedade do concurso público, o princípio da eficiência, viola o princípio da publicidade e transparência, visto que a existência de funcionários precarizados não é publicada no setor pessoal do portal da transparência, retirando a possibilidade de controle popular das contratações. Deputada Flávia, além disso, a existência de funcionários precarizados é um indício gravíssimo do que o governo de Alagoas pode ter realizado outro erro pior. A contratação dessas pessoas pode revelar um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal em relação ao pessoal, em relação à despesa total com o pessoal, que é o artigo 18 da LRF. Chama a minha atenção que, caso comprovados esses novos indicativos nas investigações, poderá ensejar o governador no crime de responsabilidade contra a probidade na administração. Senhores, o caso é grave. Imagine se fosse nessa casa. Imagine se fosse na Assembleia, com funcionários que nem seriam efetivos nem comissionados, com funcionários que não estariam em canto nenhum recebendo. Como não seria a manchete amanhã na imprensa? Mas isso acontece no governo do Estado de Alagoas. Dessa maneira, senhores, a contratação irregular e precarizada e a existência comprovada de nepotismo na estrutura do poder executivo pode ser enquadrados como violação à probidade administrativa, como eu já disse, acarretando a possível consideração de crime de responsabilidade pelo governo de Alagoas, reiterando. Senhores, dito isto,
queria pedir demasiadamente a atenção de Vossas Excelências e o apoio de Vossas Excelências. Já temos os fatos determinados. Já temos os fatos determinados para a abertura de uma CPI do coronavírus. Nepotismos, precarizados, equipamentos quebrados, o que também foi confirmado pelo órgão. Foi dito aqui que era fake news, que não existia equipamento quebrado. Deputado Cabo Bebeto está aqui. Vossa Excelência sabe quem salvou os exames do LACEN? 2 termocicladores enviados pelo governo federal que era para ter sido utilizado no exame de HIV. O termociclador do LACEN continua quebrado, por isso nós não temos capacidade de análise. Voltando à CPI, como eu disse, nós já temos os fatos determinados do nepotismo, do precarizado, do equipamento quebrado, da lista de prioridades, dos contratos com sigilos indevidos. Senhores, o contrato propagado pelo governador, e foi dito também nesta casa, da Biomanguinhos, da empresa de São Paulo, que iria fazer os testes rápidos, foi cancelado. Não existe mais empresa contratada. Pior, ele está sob sigilo. Derrubaram o sigilo ontem de noite, quando eu fiz a solicitação. É um processo que eu estou analisando com todo carinho, toda parcimônia. Além do sigilo de todos os contratos da comunicação durante a pandemia. Além, senhores, e agora temos uma questão mais grave. A questão dos respiradores comprados pelo consórcio do Nordeste. Aliás, é bom todos nos lembrarmos dos discursos vários que fiz nessa casa sobre o consórcio. Inclusive, quando essa casa aprovou a adesão do governo do Estado ao consórcio do Nordeste. Deputado Léo Loureiro, Alagoas teve que pagar R$836 mil para fazer parte do clube do consórcio do Nordeste. R$836 mil para se associar. É o sócio torcedor mais caro do mundo. E agora, o consórcio nos leva 14 milhões de reais. No momento da maior crise econômica e de saúde, perdemos esse precioso recurso. Eu achei engraçado que a Secretaria de Comunicação ainda teve a cara de pau de dizer que o Estado foi vítima. Vítima, senhores. Vítima é o cidadão alagoano que está neste momento morrendo pela falta de respiradores. Vítima é o cidadão alagoano que está desempregado, ou aquele que fez biomedicina e não vai poder trabalhar no LACEN porque não tem nenhum parente lá. Essa é a vítima. Não o governo do estado de Alagoas. Ainda bem que Vossa Excelência chegou, espera a retratação hoje. Vários aqui nesse plenário, vários deputados, já foram gestores. E sabe muito bem, deputado Paulo Dantas, Vossa Excelência, que foi prefeito, sabe muito bem que só podemos pagar qualquer coisa no serviço público depois de receber o material e atestar a nota fiscal. Ou com algum seguro-garantia, como diz a medida provisória do governo federal que trata do coronavírus. Mas não, o governador da Bahia, do PT da Bahia, pagou o nosso dinheiro, sumiu com ele, evaporou, deu doril ao dinheiro e ele sumiu. Aliás, PT e sumir dinheiro é uma coisa pleonasmo. Senhores, nós temos que investigar. As pessoas estão morrendo lá fora e nós não podemos ficar calados. Não temos testes. Os respiradores que chegaram durante a pandemia foi porque o governo federal mandou 15 respiradores para atender as UTIs e 15 respiradores móveis. Está na hora de uma atitude urgente dessa casa. O povo está cobrando nas redes sociais ou nas ruas, como a carreata que o deputado Cabo Bebeto participou, pedindo fora Renan já, porque não aguenta mais.
convido vossas excelências, vamos fazer esta CPI e investigar tudo. E aqui eu quero convidar a oposição, quero convidar os independentes, quero convidar os governistas. Vamos mostrar que esta casa está sim enxergando os problemas. Porque, senhores, ao contrário do que disse o deputado Francisco Tenório, essa montanha de denúncia não paria um rato. Paria um dragão, bem feioso e perverso, mas que nós não deixaremos mais esse dragão matar os alagoanos. Está na hora desta casa se posicionar. Eu quero também chamar a atenção da imprensa séria do estado de Alagoas. Eu não vou falar aqui dos jagunços digitais do comendador, do camarada Enio Lins, mas eu quero falar da imprensa séria, do sistema Pajuçara de comunicação, TNH1, que se não fosse o blogueiro Ricardo Mota, nem esse assunto nem passaria pelo sistema Pajuçara de comunicação. Quero chamar a atenção do site 7 Segundos, Claro e Arapiraca, um site sério, tem que tratar desse assunto. Quero chamar a atenção da cooperativa dos jornalistas da Tribuna de Alagoas, que publicou na sua capa dizendo que o que eu estava falando era fake news. Eu sei que vocês não são jagunços. Está na hora de tratar os temas, especialmente porque agora são provas. Especialmente porque agora nós temos a confissão do governo do Estado. Senhores, isso aqui não é brincadeira. É sério, nós temos que agir. Muito obrigado, senhor presidente, e aos senhores e senhoras que me escutaram atentamente. Uma parte do deputado Cabo Bebeto. Eu vou começar discordando do seu discurso, quando Vossa Excelência chama de jagunços digitais. A história diz que para ser jagunço tem que ter coragem. Eu chamaria de mamadores digitais. Só querem mamar. E se Vossa Excelência pesquisar cada perfil desse, ou estão precarizados, ou algum parente está. Não, você pode olhar, ou é fake, ou está se aproveitando de algum momento do Estado em algum setor. A Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos vai terminar essa apuração junto com essa informação que Vossa Excelência recebeu da Secretaria de Saúde. A gente vai elaborar o parecer e vamos apresentar à comissão. Torcer para que a comissão aprove o parecer, ele possa caminhar e se apresentar aqui na casa. Mas são esses problemas que a gente tem visto que trazem para a população o serviço público e muitos setores deficitários, e que está estourando agora, por exemplo, na saúde, problemas antigos. Quando a gente fala em transparência aqui em Alagoas, deputado Davi Maia, é uma transparência sigilosa, uma transparência lenta, que geralmente aparece quando a gente cobra, e quando ela aparece, ela não é transparente. As informações aqui do Estado para a gente encontrar dão trabalho. O que a gente tem visto até agora, quando se trouxe essa questão do LACEN, são várias provas, sem dúvida nenhuma, de improbidade em vários setores, e que vão aparecer mais, eu não tenho dúvida. Agora, que realmente a gente precisa, todos os deputados, independente de ser independente, oposição, situação, é entender que tem coisa que não dá para defender. Mas não dá mesmo, porque quando defende, fica feio para o deputado. Eu vou comparar de forma mais grosseira, mas está se tornando grossa a situação já. O negócio está ficando grotesco. É como se um filho meu cometesse um crime, fizesse algo errado e eu fosse defendê-lo. Negativo. O meu papel de pai é ajudá-lo, de certamente pagar um advogado, mas inocentá-lo diante de um flagrante, de um erro, de um crime, não. Esse não é o papel sequer de um amigo. A gente tem um compromisso por um partido, por uma ideologia, mas a gente tem um compromisso maior com a população alagoana. E tem defesa aqui que fica feia. E fica feia para o deputado, porque o governo do Estado fica rindo, pô. Fica rindo da cara de um e do outro, do independente, da oposição e até da situação. Tem defesa que é feia para o deputado fazer. E a gente precisa pesar isso aí, porque a gente tem um compromisso, pelo menos da verdade.
E tem coisa que é melhor o cara sair no banheiro enquanto o outro ficar falando. Para dizer, rapaz, eu não vim na hora não, porque fica feio para um pai de família, para um político. Provavelmente eu sou o político mais novo aqui de política. De política. De idade não, presidente, porque o cabelo já prova o contrário. Mas fica feio para certos políticos fazerem certas defesas. Porque depois vem aqui, ó, o próprio Estado desmente o seu defensor. O próprio Estado diz, olha, o acusador está certo e quem me defendeu está mentindo. Não era melhor ter ficado calado? Era melhor, pô. O cara chega aqui e sai mais tranquilo. Porque se qualquer um pegar a deputada Davi Maia, voltar as conversas, os discursos e separar, junto com esse documento, o Estado que quem defendeu acabou de desmoralizar o discurso de quem defendeu. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem coisa aqui em Alagoas que está demais. Tem coisa aqui em Alagoas que não dá para defender. Nem o melhor advogado do Brasil aqui, aquele alagoano tão famoso aqui, consegue defender, não. Porque ele faz errado e ele prova que está errado. Quando a gente questiona, a prova aparece. Então, parabenizar a deputada Vimaia pelas informações que Vossa Excelência tem trazido. Vamos trabalhar para dar um encaminhamento que a população alagoana espera, que essa é a nossa obrigação, e eu espero que a comissão julgue os fatos, independente da bandeira que cada um queira defender aqui. E parabéns para Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Cabo Bebeto. Minha assessoria aqui também agora me cobra aqui uma pequena correção, eu sou muito de fazê-la. A empresa que eu estava me referindo dos exames é a Biomega e não a Biomanguinhos. Estou fazendo essa correção, que teve o seu contrato rescindido no dia 20/5. Outra coisa também que me chega é que no LACEN agora os servidores têm que assinar documento de sigilo para trabalhar no LACEN. Eu quero dizer à direção do LACEN que não se preocupe. Eu não vou estar perseguindo os servidores, não. Mas o que tem de prova aqui, meu irmão, já resolve, pelo menos, todos os problemas de acusação. Também lembrar, senhor presidente, eu quero cobrar também aqui o Ministério Público. Esse processo está com o doutor Sidraque, que encaminhou a denúncia da 18ª para a 20ª promotoria, tendo em vista que essa foi a promotoria designada para acompanhar a questão do Covid-19 em Alagoas. E agora a promotoria devolve, não, da 20ª para a 18ª, a 18ª promotoria que está responsável pelo Covid. E agora a 18ª promotoria encaminhou de volta para o doutor Sidraque, alegando que só é legitimada para auxiliar as promotorias e comparecer a reuniões de controle do Covid, mas não é órgão de execução. Então eu queria fazer aqui um pedido público ao Procurador-Geral de Justiça, que dê atenção devida a este processo, que já está há muito tempo lá no Ministério Público, passando de uma sala para outra. Eu queria uma efetiva ação. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Estamos com 20 deputados participando da sessão, senhor presidente. Havendo número regimental, inauguramos nossa ordem do dia. Item 1. Votação em segundo turno do projeto da deputada Flávia Cavalcante, que dispõe sobre a inclusão das pessoas com fibromialgia nas filas referenciais em estabelecimentos públicos e privados e nas vagas de estacionamentos especiais. Em votação, a redação do vencido. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Discussão em segundo turno. Projeto de Lei 286/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, institui a obrigatoriedade da inclusão de funcionários ou servidores qualificados para o atendimento em libras em órgãos públicos, hospitais, concessionários de serviços públicos e empresas privadas. Em discussão. Encerra a discussão. Projeto de Lei 292/2020, deputada Cibele Moura, revoga a Lei número 5616, 20 de abril de 1994, a Lei 1545, 10 de agosto de 1951, a Lei
7.791, de 22 de janeiro de 2016, e a Lei 7.832, de 4 de outubro de 2016, em discussão. Encerra a discussão. Discussão em primeiro turno. Projeto de Lei 580, da senhora deputada Thaís Guedes, põe sobre a implantação da assistência psicopedagógica em toda a rede estadual de ensino, com o objetivo de diagnosticar, intervir e prevenir problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o educando e as instituições de educação infantil. Em discussão? Encerra a discussão. Projeto de Lei 288 de 2020, deputada Jó Pereira, considera utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Limoeiro de Nadia, Asprolimo. Em discussão? Encerra a discussão. Indicação 578 de 2020, deputado Inácio Loyola faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Saúde no sentido de restabelecer o funcionamento da atividade econômica de lojas, estabelecimentos comerciais similares, não se limitando aos gêneros alimentícios, com o serviço PEG leve, em razão do prejuízo de ordem financeira e compromisso dos diversos segmentos da cadeia produtiva em colaborar incansavelmente com a efetividade do decreto governamental. Em discussão. Encerra a discussão. Item 7, indicação 579, 2020, deputado Galba Novaes, faz apelo ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Assistência Social, sugerindo a doação de cestas básicas para os taxistas e motoristas de aplicativos. Em discussão. Encerra a discussão. Indicação 580 de 2020. Deputado Galba Novaes faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Saúde, sugerindo a estruturação de um hospital de campanha no bairro do Tabuleiro dos Martins. Em discussão. Encerra a discussão. Item 9. Indicação 581 de 2020. Deputado do Ronalds faz apelo ao senhor governador do Estado com cópias para a Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social e para o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza FECOEP, com urgência, cuja finalidade é a adoção de providências no sentido de possibilitar a implantação de medidas econômicas destinadas aos artesãos do Pontal da Barra, dos guerreiros da Praça Lions e da Feirinha do Artesanato na Pajuçara, todos localizados em Maceió. Em discussão. Encerra a discussão. Item 10, indicação 582, 2020, deputado do Ronalds, faz apelo ao senhor governador do Estado com urgência, cuja finalidade é a adoção de providências no sentido de determinar, em decorrência da pandemia do Covid-19, que as igrejas e os templos religiosos de qualquer natureza sejam declarados isentos da cobrança de serviços essenciais prestados pelas concessionárias de energia elétrica e de fornecimento de água ou esgoto, pelo período que perdurar o estado de calamidade pública. Em discussão. Encerra a discussão. Deputado Léo Loureiro incluiu a ordem do dia o projeto 306 de 2020 para a discussão, não havendo oradores interessados em discutir, passamos direto à votação. Projeto de Lei 306 de 2020 põe sobre a criação e manejo e a realização de exposição de aves da raça Mura. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Cabo Bebeto. Opa. Então, projeto de emenda da deputada Jó Pereira. Retomando a votação. Deputada Jó Pereira faz uma emenda aditiva. Esse tem mais. Faz uma emenda aditiva acrescentando o artigo 4º ao projeto. Fica proibida a realização de rinha de galo e a submissão dos animais e atos de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação, conforme previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98. Em votação, emenda da deputada Jó Pereira. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Redação do versículo.
Indicação 631/2020, deputado Cabo Bebeto e o plenário incluiu na pauta. Apela ao governador para que seja criado um auxílio financeiro emergencial para a classe dos transportadores escolares e guias de turismo. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 629/20 faz apelo ao governador do Estado e ao presidente da Desenvolve, José Humberto Maurício de Lira, que estudem e determinem a implantação de uma linha especial de microcrédito para a classe dos trabalhadores escolares, tendo em vista que esses trabalhadores ficaram sem ter como realizar o seu ofício desde o dia 19 de março de 2020. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parabéns, deputado Bebeto. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência é o primeiro inscrito. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados aqui presentes. Essas indicações, por exemplo, são buscas que a gente tenta, né, com o governo do Estado, de trazer um plano, de trazer uma solução para diversos setores, né, como a gente já tem pedido, deputado Davi Maia, né, uma ação do governo do Estado em relação à recuperação da economia, e a gente não vê isso caminhar. Uma forma que a gente tem de tentar provocar, estimular isso, é fazer indicação. Porque esses setores têm batido na nossa porta, desesperados, e como o Estado não tem apresentado nada de fato, cabe a gente muitas vezes apenas indicar para tentar solucionar. E as pessoas não querem ajuda financeira. As pessoas estão pedindo pelo menos uma linha de crédito. As pessoas querem pagar, né? Não estão podendo trabalhar, e pelo menos se dê uma oportunidade de uma linha de crédito. E a gente não tem, eu pelo menos não tenho visto ainda nada na prática do governo do Estado para que volte a economia aos poucos, pelo menos, a se recuperar, que possa estabilizar, que possa trazer uma segurança para alguns setores. Enfim, por falar em economia, eu queria parabenizar um setor que, mesmo diante da pandemia, talvez depois da saúde e da segurança, ele seja o terceiro setor mais importante nesse momento e que tem, mesmo com todas as dificuldades, deputada Flávia Cavalcante, tentado atender a população, que é o setor bancário. E aqui eu vou fazer referência principalmente à Caixa Econômica. A gente vê agências cheias, filas na porta da agência, são também funcionários que são seres humanos, que também adoecem, que têm parentes também certamente adoecendo, e mesmo assim o setor bancário tem dado sua contribuição nesse momento e merece ser reconhecido. Então aqui o meu muito obrigado a todos os funcionários de bancos aqui de Alagoas e principalmente os funcionários da Caixa Econômica Federal. Eu quero chamar a atenção aqui para a Secretaria Municipal de Saúde em relação ao atendimento e os meios de contatos durante essa pandemia. Na última semana eu fiz um ofício direcionado ao secretário municipal de saúde aqui de Maceió e fiquei intrigado com a dificuldade do deputado Silvio Camelo do acesso a essa secretaria. Só na última segunda que eu soube por um telefone de protocolo lá da secretaria que eles só estão funcionando para atendimento pessoal de segunda a sexta, de 8 às 14, que não há um meio eletrônico sequer para protocolo de ofícios ou outros documentos. E acreditem, eu procurei por todo o site da secretaria um único e-mail para que pudesse ter mais informação e não existe. É um absurdo que a população de Maceió fique tão distante de uma secretaria dessa, num momento desse, num período tão complicado para todo mundo. Eu quero deixar aqui a minha indignação com o tamanho descaso e chamar a atenção das autoridades municipais, em especial o prefeito do Rio Palmeira e o secretário do município, para que olhe com mais carinho essa situação, pois, no mínimo, esses órgãos que podem fazer nesse momento é facilitar a comunicação e o acesso à população. Então fica aqui
essa minha indignação. Agora, deputada Vilmaia, golpe dos respiradores. Semana passada eu parabenizei o governo federal pelo envio daqueles 30 respiradores, 15 fixos e 15 móveis. E ontem, segunda-feira, a gente, depois de saber dessa mega operação da Polícia Federal, que prendeu alguns estelionatários responsáveis pelo golpe dado no consórcio do Nordeste. Se o golpe fosse no consórcio, deputado Davi Maia, eu estava até mais tranquilo, mas o golpe foi no Estado, foi contra o Estado. Daí, quando eu vi a operação da Polícia Federal, eu disse, rapaz, graças a Deus que o governo federal mandou esses 30 respiradores. Realmente é uma pena que o Brasil não possua penas mais severas para crimes desse tipo. Pois, sinceramente, não vejo diferença entre um crime como esse e um ato terrorista. Não se trata simplesmente de estelionato. Estamos falando de uma quadrilha que criou todo um cenário para assaltar os estados e, pior do que isso, sabendo que jamais entregaria os respiradores. Assumiu o risco de matar pessoas que precisavam e precisam dos equipamentos e não vão ter. É um ato terrorista, é um crime contra a saúde pública. O que mais me espanta é a ingenuidade dos estados clientes dos estelionatários. Realmente, a decretação de calamidade pública, com a consequente possibilidade de se comprar produtos sem licitação, parece estar retirando dos administradores lesados a capacidade de analisar se haveria outras possibilidades de comprar o produto. Aparentemente, pelos discursos, essa era a única opção que havia. Será mesmo? Será mesmo que não haviam outras opções? Esta é a pior notícia de todas, pois se não há outras opções e o governo do Estado foi enrolado pelos terroristas, significa que o governo do Estado não irá mais adquirir respiradores. E que, ainda bem que o governo federal chegou junto. A propósito, antes dessa confusão, o governo do Estado, que dizia que eram 50 novos respiradores, agora já são 30, e aí a gente volta a falar de transparência. Eu fui no portal da transparência e fiquei surpreso ao descobrir que existem 2 processos. Um, de mais de 10 milhões de reais para 50 respiradores, datado no dia 11/5, e um de mais de 4 milhões, com 30 respiradores, datado no dia 7/5, que foram empenhados. Mas ainda estou fazendo o levantamento se de fato foram pagos. Se alguém puder me responder, esse do dia 7, a gente não conseguiu confirmar se foi pago. Mas é a transparência. Outro ponto que me chama a atenção é que em um dos processos a gente vê que no dia 27/4, Alagoas teve que pagar, é um balaio de gato para entender isso aí danado. Alagoas teve que pagar a primeira parcela de 5.200.000 reais para que o consórcio pudesse fechar a compra. Isso era a cláusula contratual lá. O que foi feito sem que houvesse qualquer garantia de compra. Somente no dia 28/5, última sexta-feira, um mês depois, a Secretaria de Saúde do Estado enviou um ofício ao presidente do consórcio do Nordeste, solicitando um posicionamento sobre os equipamentos ou a devolução do valor. Um mês depois, como é que está aí? Vai chegar ou vai devolver o dinheiro? Por coincidência, 3 dias antes da operação da Polícia Federal. Parece que foi tarde, né? Parece que foi tarde essa pergunta. E a gente perdeu muito tempo com isso. A pergunta que fica, uma delas é: por que o Estado está falando em recuperar 4 milhões, se pelo menos 5.200.000 foram pagos? Por que só se fala em recuperar 4? Esse 1.200.000 é o quê? Os 800.000 que Vossa Excelência falou, deputada Vilmaia, já foram pagos antes, só para entrar no clube. E desde o começo eu me pergunto o que é que esse consórcio do Nordeste tem trazido de bom para Alagoas, a não ser se juntar esses grandes governadores para falar de política, principalmente criticar o presidente. Eu procuro uma coisa boa e não vejo desse consórcio do Nordeste. Para entrar a gente pagou quase 1 milhão, só para receber a carteirinha.
Não é clube de futebol, não é de torcida, não, deputado Vilmaia. Está mais para coisa de São João. Eu quero ver qual foi a vantagem que o alagoano teve em participar desse consórcio. O pior nisso tudo é a negligência, a ingenuidade, ou por que não dizer, a incompetência dos nove estados dito vítimas. Da empresa é tão grande que, se tivesse tido o mínimo de responsabilidade em consultar cada um a sua Procuradoria-Geral, poderia ter evitado também o desgaste, prejuízo e risco à população. Eu não entendo que aqui, se o cara for pedir, se o comandante da PM quiser dar uma promoção, tem que perguntar à PGE. Se o cara for dar o governador for assinar um negócio, vai para a PGE. Tudo aqui em Alagoas, você pode ter o melhor advogado do mundo, vai para a PGE, para ganhar tempo, para enrolar ou para dizer o que o governador quer. Mas para o consórcio do Nordeste, deixa o cabo da Bahia lá responder. Oxe, a gente não tem competência não, é para isso, é? Quer dizer, eu tenho o meu advogado aqui, o meu assessor aqui para consultar, eu vou consultar um advogado na Bahia, mas quando pode olhar, qualquer um que faça qualquer pedido para o Estado aqui, todo ele passa pela PGE. E não passa rápido não, viu? E só vem o que o governador quer de resposta. Nesse caso, só se pergunta a Bahia. O que a Bahia disser, o que a Procuradoria da Bahia responder, está sacramentado, é verdade. Eu quero ver agora qual será a estratégia do governo do Estado. Mais uma vez eu torço para que tudo dê certo para o bem do povo alagoano, mas não posso deixar de dizer que desde o começo essa história já não estava cheirando bem. E está aí a prova. Só era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Bebeto, deputado Davi solicitou uma parte de Vossa Excelência. Concedo uma parte ao deputado Davi Maia. Desculpe, Davi, eu não percebi. Sem problema, deputado Cabo Bebeto. E é importante ressaltar, o Nordeste teve aquele problema com os óleos, está lembrado? Vazamento de óleo, deputado Léo Loureiro. Sabe quantas vezes esse consórcio se reuniu para discutir o problema do óleo? Nenhuma. Nós temos o problema da seca. Sabe quantas vezes teve vamos aqui fazer um esforço para combater a seca? Nenhuma. Sabe quantas vezes esse consórcio se reuniu para assinar a carta contra o presidente? Umas 10. Agora, o mais interessante desse consórcio é o seguinte. Nós pagamos quase R$1 milhão para se associar num clube. Quase R$1 milhão. Ainda temos 2 servidores do Estado que prestam serviço a esse consórcio e recebem dobrado. Aí o consórcio vem e faz um estudo científico para dizer o que tem que fazer. Aí o consórcio diz, Alagoas, tem que fazer lockdown. Em Arapiraca, deputado Ricardo Nezinho, que está nos escutando, e em São Miguel dos Campos. Está aí no estudo do consórcio. Se Vossas Excelências quiserem, eu vou disponibilizar esse documento para Vossas Excelências. Aí o Estado também não faz. Concorda até aí com o governador de não fazer. Mas se tem um consórcio que se paga R$1 milhão para dizer que tem que fechar Arapiraca, o que é que a gente está fazendo nesse consórcio? Olha, se o governador quiser fazer parte de um consórcio sério, se o governador quiser fazer parte de um consórcio que entrega serviço, manda ele entrar no CONISUL, no consórcio dos municípios do sul do estado de Alagoas. Tenho certeza que esses respiradores já tinham chegado aqui. Eu tenho certeza que os respiradores, os equipamentos, os remédios já estariam aqui, porque esse consórcio se entrega nos municípios. Agora, esse consórcio do Nordeste, se quiser tratar de iluminação pública, vai ter uma aula lá no Sergipe. A deputada Ângela conhece o povo do Sergipe. Manda o governador ir lá, ter uma aula de como é que faz serviço. Se que ele quiser também saber como é que atende o povo das secas, vai lá para o sertão, para o Codrim. Lá que já construiu meio mundo de cisterna no sertão. São consórcios que vale a pena. Agora, esse consórcio do Nordeste, isso é um clube partidário bancado com dinheiro público e que agora, pior, aprimorou. É um clube partidário que toma dinheiro público e some com ele. Evapora com ele.
consórcio que o presidente é do PT, o que é que a gente vai esperar? Coisa boa, nada. O que é que a gente vai esperar num consórcio que o presidente é do PT? Ô, presidente, nós estamos... É motivo de rir num momento de crise. É rir para não chorar. É rir para não chorar. Todo mundo comprou respirador, todos os estados, menos Alagoas, porque estava confiando em que, não, vamos ver. Quando o baiano chegar, ele entrega. Senhor presidente, nós temos que aguardar até quando, senhor presidente? Até a pandemia passar, aí vai chegar os respiradores? Já passou da hora. Eu estou conversando com deputados de vários estados brasileiros, de vários estados do Nordeste, inclusive o deputado de Sergipe, ontem do Partido Cidadania, já entrou com um projeto de lei para tirar o estado de Sergipe do consórcio do Nordeste. Na Paraíba, nós já temos CPI montada para fiscalizar o consórcio do Nordeste. Essa casa precisa assinar a CPI do coronavírus, senhor presidente. Essa casa precisa mostrar a sua posição quanto a isso. Nós temos que enfrentar os desvios, seja eles dentro do governo do Estado, ou seja ele do consórcio, porque também cabe a essa casa investigar o consórcio, já que ele eu estudei um pouco de consórcio, uma época da minha vida, já que ele é uma situação híbrida, é uma autarquia de 9 estados, ele tem que prestar contas a essa casa, como as 9 assembleias do Nordeste. Então a gente tem sim que fiscalizar. Sabe onde o senhor Rui Costa, governador da Bahia, enfiou os 15 milhões de Alagoas? Ele tem que prestar conta. Se ele tem lá na Bahia o controle da Assembleia, aqui ele não tem. Nós precisamos saber, nós precisamos encontrar cada detalhe desse dinheiro que evaporou, que sumiu, que tomou Doril. Obrigado, deputado Cabo Bebeto. Obrigado pela parte, deputado Davi Maia. Mas a gente fica, de novo, sem aquela resposta. O que é que o consórcio do Nordeste tem feito de bom por Alagoas? Nada. A gente vê várias oportunidades que deixou passar. Agora, erros, gastos. A gente, não sei se a CPI, deputado Davi Maia, seria do coronavírus. A CPI da improbidade mesmo, porque tudo que a gente vem procurar, a gente vem pesquisar aqui do estado de Alagoas ultimamente, seja na comunicação, seja na saúde, seja no consórcio, estão brincando com dinheiro público, estão jogando fora o dinheiro público, e certamente um dinheiro como esse, de quase 1 milhão, que foi dado de entrada para poder participar desse consórcio, dificilmente um dinheiro desse é recuperado, porque eles conseguem dar segurança para esse gasto. Você fala de 2 funcionários, deputado Davi Maia, que estão recebendo o dobro para estar acompanhando ou representando o estado de Alagoas no consórcio, são desses funcionários que estão comentando nas mídias sociais, batendo palma. É esse grupo aí que é alimentado por cargos, comissões, privilégios, que estão todos os dias batendo palma nas mídias sociais, enquanto o povo está chorando na porta da HGE, enquanto o povo está mendigando medicação. São 2 mundos muito diferentes, dos aliados do Estado para o alagoano. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado Cabo Bebeto. Deputada Flávia Cavalcante. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu quero dizer da minha satisfação com a aprovação do projeto no dia de hoje da fibromialgia. Sem dúvida alguma, é uma vitória para todos os fibromiálgicos do estado de Alagoas e, a partir de agora, essa doença terá mais visibilidade no nosso estado. E eu quero aqui agradecer à AFIBAL, que é a Associação dos Fibromiálgicos de Alagoas, na pessoa da presidente Arivane, que tem feito um belíssimo trabalho à frente da associação, e a Anfibro, que é a Associação dos Fibromiálgicos a nível nacional, na pessoa do presidente Daniel, que também tem dado todo um suporte aos fibromiálgicos.
Senhor presidente, eu também quero aqui colocar minha preocupação com o aumento de números de pessoas positivadas que estão precisando de hospitais na região norte do estado. Eu falei com o secretário Alexandre Ares. Na semana passada, consegui falar com o governador do estado, na quarta-feira, e coloquei para ele a importância de um centro de triagem na região norte e da abertura do hospital da região norte. Os hospitais da região não têm estrutura para atender, para ficar com o paciente, para estabilizar o paciente. Então, o que eles têm lá, e eu vou falar para o São Luís do Quitunde, é uma área de isolamento, onde esses pacientes, ao ser detectados e precisarem de um atendimento via hospital, e ficam esperando pela regulação, uma vaga pela regulação para poder vir para Maceió. Em Maceió, nós sabemos que todos os hospitais estão cheios, estão superlotados. Então, fica aqui o meu apelo ao governador do estado, ao secretário Alexandre Ares, para a abertura do Hospital da Região Norte, para a implantação de um centro de triagem, mas que esse centro de triagem não seja como está sendo aqui. Aqui as pessoas são atendidas, têm os sintomas, mas muitas delas não passam pelo médico. E essas pessoas, nós sabemos que elas precisam ser medicadas. A gente não pode lutar contra um vírus violento, que nem esse, sem uma medicação. Então, as pessoas precisam ser medicadas e aqui elas só passam pelo médico, deputado Davi, depois que são positivadas. Mas se as pessoas estão com os sintomas, elas precisam ser tratadas, os sintomas precisam ser tratados. Né? Então, se eu fiz o teste, deu negativo, mas eu estou com o corpo doendo, deputado Silvio, eu estou com febre, eu estou com falta de ar, então eu preciso passar pelo médico para que o médico passe uma medicação para que eu trate em casa e evite ir para um hospital. Então, fica aqui a dica ao governador, ao secretário, e lá na região norte e até aqui mesmo, essas pessoas possam passar pelos médicos. Porque eu, como fico também muito aqui em Maceió e tenho meu esposo, a gente tem sido procurado por várias pessoas, né, que foram para o centro de triagem com os sintomas, não foram atendidos pela enfermeira na triagem, mas não passou pelo médico. E aí, com os sintomas, passando mal e querendo que a gente arrume medicação. E como é que a gente faz? Porque só quem pode passar a medicação é o médico. Uma vez que elas passam pelo médico e tem a solicitação e tem a requisição, a gente tem como ajudar, né? Comprando a medicação. Mas sem a requisição médica, a gente não consegue ajudar essas pessoas. Então, essa semana, tem uns 2 dias, que eu tive com uma pessoa que foi para o centro de triagem e ela disse que a enfermeira, inclusive, ela com sintoma de cansaço, estava espirrando, cansada, com febre. Como ela não tinha dado positivo, a enfermeira pediu para ela ir para casa e comer abacate, porque abacate é rica em vitamina D, e ela comeu esse abacate e esperasse melhorar. Né? Quem quiser que vá para casa com os sintomas da Covid e vá comer abacate para melhorar. Né? O que vai acontecer é que, é uma piada realmente, né? O que vai acontecer é que essa pessoa vai piorar, eu não vou nem repetir aqui, mas que essa pessoa vai piorar e vai ter que ir para um hospital. Né? Isso, então, eu quero aqui, inclusive, dizer da minha preocupação, não só com a região norte, mas aqui também, com Maceió, e parabenizar ao prefeito Rui Palmeira pela uma casa de sentinela que ele fez lá em Jacarecica e que as pessoas, deputado Bebeto, estão sendo bem atendidas, as pessoas estão fazendo a triagem com o pessoal da enfermagem e mesmo não sendo positivadas, elas estão passando pelo médico. O médico está receitando e essas pessoas estão indo, inclusive estão dando até medicação
e essas pessoas estão indo ser tratadas em casa. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito Rui Palmeira e o secretário de Saúde, Nunu. Então, fica aqui, presidente, o meu apelo, né, para que a gente passe por essa pandemia de uma forma mais branda, que as pessoas consigam ser medicadas. A gente não trata coronavírus e não precisa ser médico para saber disso sem medicação. Se tem um sintoma, a gente precisa ser medicado. Fica aqui o meu apelo ao secretário de Saúde e o governador do Estado para que veja esses são pequenos detalhes que podem salvar vidas. Obrigado, deputada. Deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, senhores deputados, deputada presente, mais que estão online através da internet. Primeiro, deputada Flávia, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que estive com o secretário Alexandre Aires e ele confirmou que o hospital de Porto Calvo, que atende toda aquela região, será concluído e inaugurado esse mês. Falta apenas marcar a data para a inauguração. É um hospital de fundamental importância para toda a região norte. É uma região que realmente está carente desse atendimento de saúde, principalmente por ser uma região turística, em que o setor turístico está totalmente parado, mas deixou suas sequelas com relação às transmissões do coronavírus, e é um setor que deverá abrir, vamos dizer assim, com a entrada do verão, e também, por si, passa a ter uma carência grande da realização de bons serviços de saúde, e acredito que o Hospital de Porto Calvo dará essa boa atenção a toda aquela região. Mas também gostaria de fazer aqui, de refletir, de fazer uma reflexão com relação ao atual momento da pandemia no Brasil. Eu não sei se vocês têm números mais atualizados, mas nenhum dos estados tem reduzido o número de contaminações. Todos estão em fase crescente de contaminação e de óbitos. E, estranhamente, a gente tem visto os estados começando a abrir as suas atividades, começando a liberar a população para atividades. E aí eu pergunto, o que é que está havendo com os governadores? Será que reconheceram que estavam errados por manter a população em casa, por fazer a quarentena obrigatória? Ou será que tem informações que não têm passado à população? Que fato está havendo para que alguns estados e municípios comecem a liberar as atividades, comecem a acabar com a quarentena obrigatória, quando nós estamos num índice crescente da pandemia no Brasil? Há estudos que dizem que o pico da pandemia poderá se dar no mês de agosto. Nós temos ainda junho e julho. Lógico, também tem estudos que dizem que o pico da pandemia vai se dar no fim de junho, começo de julho. Mesmo assim, não vejo o momento de mudar a política de quarentena se ela vem dando certo. E ela vem conseguindo reduzir um pouco a capacidade de transmissão do coronavírus. Então fica essa reflexão para que os governadores e prefeitos reavaliem essa situação ou passe à população qual o motivo que estão os levando a começar a reabrir as atividades nos seus respectivos estados. São essas as observações por hoje e eu agradeço a todos. Obrigado, deputado Francisco. Deputado Inácio Loyola, vamos providenciar que o deputado Inácio proceda o seu pronunciamento. Deputado Inácio, por favor. Aí dentro. Deputadas, senhores deputados, alagoanos, eu venho hoje aqui, senhor presidente,
parabenizar todos os meus conterrâneos na cidade de Piranhas. No dia 3 de junho de 1877, Piranhas conquistou a sua independência política. Hoje, nós comemoramos 133 anos de independência política, de emancipação política. Piranhas é a única cidade do estado de Alagoas reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio da União, historicamente, paisagisticamente. Piranhas é hoje o epicentro do turismo na região do Alto Sertão de Alagoas. Piranhas é uma das cidades mais históricas do nosso estado, do nosso Nordeste. Piranhas, no dia 3 de outubro de 2001, nas comemorações dos 500 anos de descobrimento do Rio São Francisco, nós desfraudamos a bandeira de ser ali, Piranhas, a cidade guardiã do Rio São Francisco. Por coincidência, 3 de junho é o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco. Por conta disso, senhor presidente, deputadas, deputados, conterrâneos piranhenses, eu quero parabenizar toda a população piranhense por mais um ano de independência de política, por mais um ano de luta, por mais um ano em que Piranhas, a cada dia, nós desejamos que continue sendo uma cidade referência para Alagoas, para o sertão e para o nosso querido Nordeste brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Inácio Loyola. Não havendo mais oradores inscritos, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária, horário regimental amanhã. Agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão. Muito obrigado.